causa de todas as doenças espirituais é o orgulho, é a pessoa se achar. É a pessoa se achar Deus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriés, o Percor Maria. Hoje aqui, nesse dia 17, quarta-feira, 17 de abril de 2024, nós estamos então aí na nossa terceira semana do nosso tempo da Páscoa. O evangelho de hoje, nós estamos lendo aqui essa sequência de João no capítulo 6 e hoje o evangelho, que nos é proposto de 35 a 40. E eu aqui, a Catena Áurea, ela nos deixa, de uma maneira que você fixa numa coisa só e você não consegue sair dali, Eu estava aqui meditando um pouquinho, eu tô com um pouquinho de tosse, porque às vezes engasga aqui a garganta, E o Senhor aqui então hoje, ele diz o seguinte, Jesus, Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Dentro do discurso do pão da vida, o Senhor, ele fala isso, Eu não vim aqui fazer a minha vontade. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E aquele que vem a mim, não o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. A humildade de Jesus aqui, Eu sou o pão da vida, quem tem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede, porém já vos disse que vós me vistes e não credes, Tudo que o Pai me dá virá a mim, Dentro do discurso do pão da vida. Por quê? Porque Jesus, ainda no pão da vida, ainda na Eucaristia, ele continua se humilhando, Porque ele desce até nós num pedacinho de pão, num pedacinho de vinho. O Senhor ainda continua se humilhando, ele não é orgulhoso. Ele continua descendo até cada um de nós, ele continua descendo até você. Falo isso porque, olha aqui o que Santo Agostinho, no tratado aqui 25, de João, no tratado 25, citado pela Catena Áurea, citado por São Tomás de Aquino, ele fala o seguinte aqui, a alma separou-se de Deus porque era orgulhosa. Pelo orgulho, fomos lançados fora, pela humildade, regressamos. Com efeito, se um médico, quando trata uma doença, cura o que foi produzido por uma causa, mas não estipa a própria causa, então cura apenas por algum tempo. Como, porém, a causa permanente, a doença voltará. Assim, para curar a causa de todas as doenças, isso é, o orgulho, o Filho de Deus desceu e se humilhou. A causa de todas as doenças espirituais é o orgulho, é a pessoa se achar. É a pessoa se achar Deus. Achar que ela mesma se basta em si mesma. Esse que é o mal, aí começa tudo, É esse amor de si contra si. O padre Paulo Ricardo fala muito sobre a filáusia, que é esse amor de si contra si, naquele livro, O Olhar que Cura, que eu trabalho com todos os meus dirigidos espirituais, você vê claramente ali que o orgulho mesmo leva você para o mal. O Senhor, ele não é orgulhoso, ele continua ainda se rebaixando. Ele falou isso dentro do discurso do pão da vida, para mostrar para mim e para você que ele se humilha ainda na Eucaristia para estar ainda conosco. E aí então Santo Agostinho faz uma pergunta, e eu faço a pergunta também para mim e para você: por que és orgulhoso, ó homem? Por que és orgulhoso, ó ser humano? O Filho de Deus humilhou-se por ti. Poderias talvez te envergonhar de imitar um homem humilde? Imita ao menos ao Deus humilde, que recomenda a humildade com essas palavras: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De fato, o orgulho faz a sua própria vontade, enquanto a humildade faz a vontade de Deus. O orgulho, ele faz a sua própria vontade, mas o humilde faz a vontade de Deus. A pergunta é essa: ó homem,
Por que és tão orgulhoso? Por que és tão soberbo? Por que demoras ainda a aceitar Jesus na sua vida? Por que não se rebaixas? Por que não olhe para você e vê como nós somos pecadores, como nós não valemos absolutamente nada, como nós não somos um nada diante de Deus? Para que tanto orgulho? Para que tanta prepotência? Para que tanta ostentação? Para que tanta coisa neste mundo que não vale nada, que não tem significado, que não tem nada em si mesmo? Eu fico com essa pergunta hoje no meu coração e termino por aqui. Por que és orgulhoso, ó homem, ó mulher? Por que és orgulhoso, ser humano? Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, ó Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.